Você sabe que houve uma outra pesca milagrosa que Jesus mandou os seus jogarem a rede e realmente aconteceu muita pesca. Só que tem um detalhe, explica bem Santo Agostinho, que nessa primeira pesca, Jesus não dá uma direção de onde jogar a rede. Joga as redes no mar. E puxaram, tem muito peixes e a rede ficou dentro da barca. Isso aí você pode ler em uma outra passagem. Nessa primeira pesca é a figura da igreja militante, que está aqui trabalhando para conquistar as almas para Deus. Então joga as redes. Então nessa rede vai vir muita coisa. E nessa primeira pesca a rede se rompe. Já que a igreja está nesse mar pescando assim, os fiéis, dentro dessa rede vai ter as heresias, vai ter os erros, vai ter muita coisa errada dentro da igreja, que é o símbolo da rede se rompendo. Então é a figura da igreja militante. Nesse caso, no evangelho de hoje, Jesus dá uma direção, joga para a direita. Eles puxam cheio de peixe, nesse caso a rede não se rompe. E aqui seria a figura da igreja triunfante, porque Jesus já morreu, já ressuscitou, e agora ele aparece ressuscitado com um corpo glorioso, dando ordem aos seus. Joga para a direita, vieram muitos peixes. De fato, é a figura daqueles que venceram, daquelas almas benditas. E a gente sabe isso olhando para as Sagradas Escrituras. No final dos tempos, Jesus vai separar as ovelhas dos cabritos. Os cabritos à esquerda, as ovelhas à direita. E ele vai falar aquela sentença que nós conhecemos muito bem: vinde benditos de meu Pai. Aqueles foram pescados, estão dentro da rede, que realmente estavam à direita. A gente reza no credo, né? Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Aqui seria, segundo Santo Agostinho, a explicação é mais longa, é lógico, né? A diferença entre uma pesca e outra. E o fato de Pedro também arrastar a rede para já o mar mesmo, para a terra, significa aí o fim do século. E aquela rede continuou lá na barca. E essa vem para as margens do mar. Dando um salto aqui para essa declaração de Pedro, as perguntas que Jesus fala: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? O Concílio Vaticano I dá uma explicação sobre o primado de Pedro. Então, quem quiser estudar, eu posso até depois deixar no grupo o artigo que está lá, o Concílio Vaticano I, que explica lá sobre o primado de Pedro, justamente nessa passagem de hoje. Mas podemos pegar muita coisa interessante nessa passagem. Quando Jesus fala: apacenta as minhas ovelhas. Então, isso aqui serve para os pais, para os padrinhos e para os padres. Nesse caso, o padre, que só tenho aqui. Quando fala apacenta as minhas ovelhas, o filho que você tem pertence a Deus. São os meus filhos, não os seus filhos. Então, depois apacenta os meus filhos, cuida dos meus filhos. Aos padrinhos ele pode falar a mesma coisa. Cuida dos meus filhos, das minhas ovelhas. E ao padre a mesma coisa. Não são seus paroquianos, são os meus paroquianos. Então vocês pertencem a Cristo. Então apacenta as minhas ovelhas. De novo, rezando toda a explicação que a igreja dá para o primado de Pedro. Evidentemente a gente se curva diante da explicação da igreja, mas para o nosso crescimento espiritual vale muito a pena a gente pensar como que está a minha responsabilidade diante daqueles que a divina providência confiou aos meus cuidados. Não apacente como suas ovelhas. Pode até falar assim: não apacente como seus afilhados, como seus filhos, como os meus paroquianos, e sim como sendo do próprio Cristo, porque de fato é. De novo, os filhos, os afilhados e os fiéis é um dom de Deus, pertence a Deus, eu tenho que cuidar bem deles. Apacenta as minhas ovelhas, pertence a Cristo. Pois quem não ama a Cristo dificilmente vai conduzir as almas que foram confiadas a seus cuidados, se tem um amor próprio. Aqueles que procuram próprios interesses e não os interesses de Jesus, não pode falar que ama a Jesus.
Então, se eu tenho um afilhado, se eu tenho um fiel, se eu tenho um filho, e estou procurando os meus interesses e não o interesse de Cristo, certamente eu vou conduzir esta alma para o abismo e não para a glória eterna. Então vale muito a pena aqui no dia de hoje, nessa declaração de Pedro, tu me amas, eu te amo, Senhor, eu te amo, eu te amo, e saber se de fato eu estou conduzindo as almas confiadas aos meus cuidados, segundo o coração de Cristo. Lembra, e vale repetir, apacenta as minhas ovelhas, essas almas me pertencem, cuide bem dela. Sabemos também que Pedro, ele negou Jesus 3 vezes. A gente viu na Semana Santa, ele negando Jesus. Não conheço, não sei nem quem é, nunca vi falar desse Jesus. E agora é um Pedro convertido, é um Pedro que está em processo de santidade, e agora ele já se submete a Cristo. Tu sabes tudo, eu não sei de nada. Ali eu falava que ia dar a minha vida, não vou deixar ninguém te tocar. Não, traiu Jesus Cristo. Agora tem uma humildade de Pedro. Senhor, tu sabes tudo, eu que não sei de nada. Essa humildade de Pedro é bonita. Fato é que nós pecamos muito e temos que fazer atos de amor. Até tem as orações, ato de caridade, é importante fazer de vez em quando. Todo livro piedoso tem essa oração que vale muito a pena. Mas já que eu traí muito Jesus Cristo, vamos procurar fazer a partir de hoje atos de amor. Então, já que eu pequei muito, por que não rezar um pouquinho mais a partir de hoje, diante dessa declaração de Pedro? Procurar ter uma vida eucarística mais devota. É importante fazer esses atos de amor. Vou procurar fazer o apostolado, trazer as pessoas para Cristo. A propósito, como que está o seu apostolado? No seu trabalho, na sua casa, onde você frequenta, você está falando de Cristo? Isso é importante, porque nós pecamos muito, isso é fato. E nós precisamos fazer esse ato de reparação, tentar trazer as pessoas para Cristo, as pessoas para missas, para rezar o terço, fazer um ato de adoração. Não fique dependendo somente da paróquia para marcar um terço na casa do seu vizinho. Vá você e marque o terço lá, não tem problema nenhum. E faça lá o apostolado, leia o evangelho do dia, chama um amigo lá do seu trabalho para fazer uma refeição, e ali você reza uma Ave Maria com ele, um Pai Nosso. É um apostolado, você está mostrando que você é de Cristo, sem forçar a barra, devagarzinho você vai trazendo a pessoa para nosso Senhor. São minhas ovelhas, cuide delas. Eu mostro também que tenho um amor por Cristo, eu faço esse ato de reparação, quando eu reprovo o mundanismo, as coisas erradas, as coisas perversas. Então, uma vez que eu já traí a Cristo, eu quero fugir de tudo aquilo que trai a Cristo e reprovar com os atos, até com palavras, as coisas erradas. Também, no meu dia, fazer pequenas mortificações, pequenas renúncias. Isso aqui vale muito. Veja só, se acordar um pouco mais cedo, hoje na quarta-feira, por exemplo, fazer um ato de amor a Jesus, vou acordar às 5 da manhã, para rezar o texto bem rezado. Esse é ato de amor. É um pequeno ato de mortificação que vale muito a pena. Depois, Jesus nunca vai te enganar. Depois que Pedro fala, eu te amo, eu te amo, eu te amo, Jesus fala para ele, você vai morrer crucificado. Essa é a resposta que Cristo dá a Pedro. Você vai morrer de idade avançada, vai ser martirizado e já fala que ele vai para o céu, será bem-aventurado. Veja só as delícias de Jesus. A lógica de Cristo não é a mesma que a nossa. Já que você está falando que me ama muito, então você vai ter uma morte perfeita. Não. Jesus fala que você vai morrer martirizado. Vai dar a vida por mim. Então Jesus nunca vai te enganar. Para Pedro está reservado a cruz. Sabemos que ele morre crucificado de cabeça para baixo. Tanto trabalho, mas não é aqui à minha direita, não é aqui o meu paraíso, aqui é tempo de lucrar. O paraíso vem depois, onde seremos felizes pelos séculos dos séculos, com Jesus, com a Virgem Santíssima, com os anjos e com os santos. Mas para isso, vamos trabalhar para estar nessa pesca, nessa rede foi jogada à direita,
É cuidar daqueles que Deus confiou aos meus cuidados, aos seus cuidados, porque pertence a Cristo. Fazer atos de amor, já que pecamos muito, e aceitar a cruz de cada dia. A cruz de cada dia é que me leva ao paraíso. Salve Maria. Salve Maria.